Então hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que faz aquela modificação na borboleta de pressurização da ampola de CO2 da arma C11. No caso essa aqui é uma C11 6mm. Então é um parafuso que fica na parte externa ali para facilitar no uso de defesa pessoal. Então para fazer essa modificação, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar tirar esse parafuso, que ele é um parafuso curto, nós vamos botar um parafuso um pouquinho maior. Para tirar esse parafuso, nós vamos ter que tirar essa borboletinha. Você vê que ela tem um pininho ali que transpassa de um lado a outro o parafuso. Você vai precisar tirar esse pino para poder liberar o parafuso. Então como é que você vai fazer isso? Você vai pegar um arame, pode até ser um clips, você vai bater com um martelinho ou mesmo pega com um alicate e empurra ali com cuidado, o pino vai sair da borboleta. Então você vê ali o pino. Depois que você tira o pino, a borboletinha ela desencaixa e sai do parafuso. Então tá aí a borboletinha. Depois que você tira a borboletinha, você consegue girar o parafuso. Então, com a mão mesmo você vai girando. É um espaço bem apertado, é um pouquinho difícil, mas é tranquilo de fazer. Você vai girar com a mão o parafuso para liberar ele. Depois que você gira totalmente, o parafuso sai. Então agora que você tem o parafuso em mãos, você vai precisar encontrar um parafuso que seja igual esse, porém mais comprido. Então ele precisa ter a mesma espessura que esse parafuso e ter o mesmo passo da rosca do parafuso original da arma. Então eu trouxe aqui um parafuso para mostrar para vocês. Esse parafuso ele tem a mesma espessura e tem o mesmo passo da rosca do parafuso original. Como é que você descobre essa questão do passo da rosca? Você vê que eu encosto ali, ele casa perfeitamente a rosca. Se fosse diferente, não ia casar perfeitamente. Então, se você tentasse botar na arma, não ia dar certo. Outra coisa que você precisa, além do passo da rosca, é verificar o tamanho da cabeça do parafuso. Você vê que é um tamanho bem semelhante ao original da arma. No caso, o da arma é um Phillips e o que eu vou usar ali é um parafuso Allen, mas isso aí tanto faz. Então você vê que o parafuso original ele é menor e o parafuso que eu vou colocar é bem maior. No caso eu vou cortar ele um pouquinho, porque esse parafuso aí ele está muito grande. Depois de cortar eu ainda vou ter que desbastar ele, fazer duas superfícies totalmente planas para poder fazer uma furação igualzinha a essa furação do parafuso original, né? Então para facilitar isso eu vou fazer essa desbastagem do parafuso. Essa desbastagem você vai fazer o que? Num esmeril ou numa lima, certo? Antes de você fazer todo esse processo de cortar o parafuso e botar ele no esmeril, você precisa botar uma porca nele. Rosqueie uma porca totalmente. Por quê? Porque quando você desbastar e começar a lixar ali, você vai perder o passo da rosca. E uma vez que você perca o passo da rosca, você não vai conseguir rosquear o parafuso na arma. Tendo a porquinha, você vai, depois que fizer todo o trabalho, você vai desrosquear a porquinha e ela vai refazer o passo da rosca. Então no caso tá aqui o parafuso já serrado, desbastado as pontas. Então para vocês entenderem, isso aqui pode ser feito com uma lima ou com esmeril. No caso esse aqui eu fiz com esmeril. Você vê que eu criei duas superfícies totalmente planas para poder fazer essa furação aqui, que é muito semelhante a essa furação do parafuso original. Então a porquinha tá aqui, agora você consegue soltar ele. Você vai perceber que quando chega aqui onde você fez o trabalho, ela trava. Então você tem que ir girando a porquinha para ela ir refazendo a rosca e desbastando o parafuso. Depois que tirou, repete o mesmo processo que você fez para tirar esse aqui, só que agora você vai recolocar o parafuso sendo esse aqui. Então tá aqui o parafuso instalado na arma. Então ele fica bem maior que o parafuso original. Uma outra coisa que você vai precisar fazer é esse rasgo na empunhadura. Você vai precisar meter uma broca uns 2 centímetros para dentro ali. Você faz o risco e faz esse rasgo. Então você vê que dessa forma ela encaixa perfeitamente. Você vê como fica discreto na arma, né? Então, preparando a arma para a situação de defesa pessoal, né? Você vai preencher o magazine dela com as esferas. Eu não recomendo você botar todas as esferas. Bote ali umas 10. Para quê?
Porque como vai ficar com essas esferas na arma, essa mola aqui, se tiver todas as esferas, essa mola vai ficar muito pressionada. Isso tende a cansar a mola, no caso. Então você bota ali 10 esferas, que já é suficiente para uma situação de defesa pessoal. Vai botar na arma. Você vai pegar o teu cilindro lacrado, vai encaixar no teu equipamento e vai rosquear ele até dar um encaixe. Quando eu fiz essa modificação a primeira vez, eu dava uma tarrachadinha para ele ficar totalmente preso, né? Para ele não ficar pulando, quicando, fazendo barulho aqui. Só que o que acontece? Com o tempo essa arma ela vai afrouxando isso aqui. Aí cada vez mais você tem que dar mais uma tarrachadinha. E tem que dar mais uma tarrachadinha. E isso daí faz com que você acabe perdendo o cilindro, porque chega uma hora que você vai acabar fazendo a furação sem a necessidade do uso. Então o que eu fiz? Eu peguei esse EVA, cortei no tamanho certinho e encaixo esse EVA aqui. Então você vê que ó, aqui ela está encostada no cilindro. Só que eu posso deixar ele completamente solto lá dentro. Coloco a empunhadura. Você vê que ela não quica. Não quica o cilindro lá dentro. Então mesmo assim, eu venho aqui e encosto lá no cilindro, sem apertar. Então a arma ela fica pronta para uso. No caso aqui, não chega nem a girar um 360. Você vai girar ali uns 180 graus, um pouquinho mais de 180 graus, talvez 200 graus, e já vai causar pressurização na arma e ela vai ficar pronta para uso. Então no caso, inclusive, você pode até deixar ela destravada, porque ela estando dessa forma ela não vai disparar. Girou aqui, ela já está pronta para o tiro. Então essa é a modificação para a defesa pessoal, né? Você consegue pressurizar a tua arma em questão de menos de um segundo. Ela fica com uma característica de defesa pessoal tão eficiente quanto aquelas home defense, onde a pessoa dá um tapinha aqui e já pressuriza a arma. Então assim você não estraga teu equipamento, ele fica pronto para uso e é isso aí, pessoal.